Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do bom Deus, o Todo-Poderoso, eu sou o pastor André Pessoa Gomes e nós estamos aqui, em nome de Jesus, com primícias para o reino de Deus. A fé que temos é no Espírito de Deus e no sangue do Cordeiro, que nos dá tal unção para ministrar a palavra do Senhor, segundo a sua justiça. Seguimos em frente com as nossas meditações. A revelação da palavra que vem pelo poder do alto. Livro de Gênesis, capítulo de número 30, versículo 1 diz: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Amém. Sempre somos gratos a Deus pela revelação da sua palavra e pela imensidão daquilo que acontece no meio de nós, quanto a algo não somente físico, mas também espiritual. Hoje, no capítulo de número 30 do livro de Gênesis, poderíamos abordar vários assuntos, tratando-se assim sobre cada vida que está envolvida neste capítulo, que nos traz bastantes reflexões. Poderíamos falar de Jacó, poderíamos falar de Raquel, de Lia, de Bila, poderíamos falar, em nome do Senhor Jesus, de Zilpa, poderíamos falar dos 12 filhos de Jacó, poderíamos até mesmo falar de Labão e de seus filhos. Quantas pessoas envolvidas em um mesmo contexto. E eu poderia também falar da disputa entre as esposas de Jacó, chegando ao absurdo de entregar suas servas para que as mesmas pudessem dar luz a crianças em meio a uma disputa pessoal de cada uma, ou até mesmo a respeito de uma autodefesa quanto ao próprio orgulho, quanto ao próprio egoísmo. Poderíamos falar também da ganância de Labão e de Jacó e da briga que permeava entre os dois, a saber, quem obteria mais posses. Mas hoje Deus vai fazer algo diferente aqui no Primícias para o Reino de Deus, na minha e na tua vida. Pois antes de eu poder estar a meditar neste capítulo de número 30, para que pudéssemos, em nome de Jesus, trazer uma reflexão para esta hora e para este momento, eu me deparei com o livro de Provérbios, no capítulo de número 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, corrigindo, livro de Eclesiastes, perdão, capítulo de número 5. É curioso que o texto sagrado nos diz, ali, no seu último versículo, que diz: raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. E para que esse versículo não fique solto, ressaltamos o 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Amém. Poxa, eu confesso a todos que eu estou impactado com esta promessa. Que até por algumas vezes eu já li e reli, mas ela nunca me fez tanto sentido como hoje está fazendo. Certo, Deus está permitindo que você venha dar este lado. Não porque você está fazendo do Primícias um estado de comodismo quanto à sua própria leitura bíblica, seu estado devocional ante a Deus. Realmente você crê que Deus está no nosso meio, está trabalhando não somente na tua vida, mas na minha também. Então, mediante a leitura diária que nos propomos, eu fiquei pensando no que Deus nos traz ali no livro de Gênesis. Porque, de fato, tem tudo a ver também com o livro de Eclesiastes, principalmente no seu capítulo de número 5, nos últimos versos. Perceba que, ante aquele capítulo do livro de Gênesis, no caso 30, há uma disputa pessoal entre irmãs, há uma disputa pessoal entre famílias, aos quais cada um estão interessadas no seu próprio bel prazer.
uma posição ante a sociedade, quem sabe. Suas ganâncias, seus desejos, em nome de Jesus, entre outras coisas que envolvem sentimentos a ponto de ferir a quem amamos, de machucar aqueles que estão próximos de nós. Perceba que ali a disputa entre Raquel e Lia era pelo amor de Jacó. Mas querendo ou não, ali havia uma disputa quanto ao orgulho e à sociedade, pois uma mulher que não dava filhos ao marido era considerada como uma maldição, ainda mais sobre o Estado israelita, pois toda mulher deveria estar sempre pronta a, quem sabe, ser aquela que proveria o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E sem falar do que acontece com Jacó e Labão, entre o seu passar de pernas em um e no outro. Tudo isso por quê? Porque todos estavam preocupados com a sua própria riqueza. Todos estavam preocupados com o seu próprio bem-estar. Todos estavam preocupados com a ganância de estar sendo reconhecido por alguém ou por um grupo de pessoas em seleto. Tudo isso para quê? Para encher os nossos egos. Eu fico me pensando todos os dias, principalmente a nossa geração, não tem se dado a todo este contexto histórico. Perceba que hoje, poucos são aqueles que dedicam um devocional a Deus, um momento de oração, meia hora, 20 minutos, tá? Eu estou falando muito tempo, quem sabe 15 minutos, sabe? De buscar a verdadeira riqueza que está no céu. Nós não estamos querendo dizer com este devocional, com esta leitura diária, com premissas para o reino de Deus, que um cristão não pode chegar a uma prosperidade, não pode chegar a um lugar onde será um motivo de destaque para a sua família, para qualquer sociedade, mundo. Mas nós estamos falando a respeito da nossa carreira, que passa muito mais do que sobre tudo aquilo que podemos ver, tocar, até pensar e sentir. Estamos falando do reino de Deus e da sua justiça. Em nome de Jesus, perceba que até agora eu não vi texto mais lindo do que esse. Vou ler de novo Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 20. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Que texto maravilhoso. Se você um dia se obrigar a leitura do livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, ali o autor diz que bom mesmo é alguém que desfruta do seu trabalho e que vai dormir cansado e que vai dormir exausto, mas não porque ganhou muito dinheiro, não porque fez sucesso em todos os lugares, mas porque fazendo tudo isso que eu falei agora há pouco, sentiu a presença do Senhor. Do que adianta, meu irmão, eu e você trabalharmos tanto, eu e você conquistarmos tantos espaços, tanta fama, sabe? Tanto dinheiro, tantas oportunidades, se não temos o próprio Deus ao meu e ao teu lado. Eu não estou dizendo que Deus não estava no meio daquela situação, em nome de Jesus, pois eu acredito na soberania de Deus quanto aos filhos de Jacó, contra as esposas de Jacó, a respeito do próprio Labão e a pessoa de Jacó. Mas uma coisa eu sei, é que Deus está interessado naquilo que ajuntamos nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Sim, trabalhemos, sim, prosperemos, sim, avancemos quanto às conquistas da terra. É para Deus, sujeitai todas as coisas, subjugai-as, mas não nos esqueçamos que somos pais, que somos filhos, que somos família, somos homens e mulheres de Deus, e não podemos abandonar tudo por causa de um status quanto à sociedade e quanto àqueles que colocam qualquer confiança conosco. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre te fazendo um praticante, um amante da palavra de Deus. Este é o Primícias para o reino de Deus. Amém.